Volume 1. Capítulo 19. Sob os céus estrelados, um homem cantarolava enquanto mexia uma panela. Ingredientes que pareciam ser cogumelos e vegetais boiavam para cima e para baixo no líquido fervente. O vapor branco espalhou livremente um apetitoso aroma à medida que flutuava pelo céu. O estômago de Izumi roncou. Já fazia algumas horas desde que ela havia jantado e ela estava sentindo um pouco de fome agora. Mas ela sabia que se comesse agora, ela iria se arrepender muito mais tarde. O coconaço vai ficar pronto logo, então apenas espere um pouco, certo? Ouvindo o estômago de Izumi, o homem sorriu amavelmente, antes de aceitar os autkane dela. Ele pressionou uma faca contra sua abertura, que parecia com a de um bambu, e o dividiu no meio. Eu já te disse várias vezes. Eu estou bem. Vamos, não seja tímida. Não, eu não estou sendo tímida sobre isso. Eu te disse, se eu comer antes de dormir, vou ficar gorda, então eu não preciso disso. O homem parou sua mão que mexia na panela e cuidadosamente a observou. Você não tem nada com que se preocupar. De fato, eu acho que ficar um pouco mais cheinha vai te fazer bem. Se eu abaixar a minha guarda por causa das suas palavras, eu vou ficar obesa num piscar de olhos. Mesmo? Mas olhe, não há nada aqui além de cogumelos e vegetais. Você vai realmente ficar bem. Eu prometo. Izumi suspirou com as palavras irresponsáveis dele. Oh! Coconaço não era a fantástica comida que salvou Toji da fome? Então ele também não era, talvez, rico em calorias? Sem prestar atenção em Izumi, o homem colocou fatias de zautkane dentro de um pilão e começou a moê-las. Ai, você realmente me ajudou. Para ser honesto, guisado de coconaço realmente não é gostoso sem uma boa dose de salt. Ah, não é que eu odeie isso ou algo do tipo, certo? É apenas que após comer a mesma coisa por 10 dias. Um olhar complicado de pesar apareceu na face do homem enquanto ele olhava para longe. Agora então, é hora dos toques finais. Após raspar o saldo esmagado para dentro da panela, ele deu uma leve mexida nela e então provou o sabor com uma grande colher. Delicioso. Isso realmente ressalta o sabor. O homem assentiu com um sorriso. Após colocar algumas colheradas em uma das duas tigelas de madeira, ele a entregou para Izumi. Aqui. Eu me pergunto quando foi a última vez que eu comi uma refeição com alguém. Afinal, eu estive viajando sozinho por um longo tempo. Aparentemente ele já havia decidido que ela iria comer. Izumi relutantemente o aceitou. Itadakimasu. Quando ela provou uma colher da grossa sopa branca, o que ela primeiramente experienciou foi um gentil sabor suavemente doce. Esse gosto umami sobrescrito uma passando por sua garganta era do salt? Como está? Ela podia ver a expectativa nos olhos do homem. Quando ele inclinou um pouco a cabeça, o cabelo prateado amarrado na altura de seus ombros fez um som agradável. Ah, sim. Está delicioso. Ela respondeu, com os olhos ainda grudados em seu cabelo. Essa pessoa realmente é o irmão da princesa Aqua, não é? Raro para um homem, ele tinha uma bela face que se parecia bastante com a da princesa Aqua. Ainda mais importante, seu raro cabelo prateado era prova da realeza. Ele era o príncipe de Jebas, que havia ouvido as histórias do velho maestro sobre Conior, o segundo que havia viajado pelo mundo, e então deixou o país sozinho. E ele estava agora sentado na frente dela, bebendo uma sopa de coconaço. Izumi lançou olhares para ele enquanto bebia de sua própria tigela. Se ele voltasse para Jebas, então o rei, a princesa Aqua, o Tazeiu e a Shu não ficariam todos felizes? Mas esse era um príncipe que havia fugido de seu próprio país. Se ela descuidadamente levantasse esse assunto, então ele poderia fugir novamente. Não apenas isso, mas só para deixar as pessoas da sua terra natal felizes, torne-se um sacrifício por elas ou não era certo para ela. Não, mas então, ele não deveria pelo menos voltar antes de a princesa Aqua se tornar maior de idade? Izumi continuou a observá-lo, enquanto estava confusa por causa dos seus pensamentos imaturos. É bom, não é?
Sorriu o príncipe que encontrou com seu olhar. Ela respondeu sem pensar muito. Após ouvir aquelas notícias da mulher com problemas estomacais na noite anterior, a princípio ela pensou que precisava contar isso ao Rotem. Mas então, quando ela colocou as mãos na janela, ela hesitou. O que aconteceria se as pessoas da tribo Otkuil abandonassem sua aldeia atual para viver junto com os Arrigigoki? Se eles seguissem os Sonarabi e os Arrigigoki, no futuro eles seriam apenas vistos como invasores, não seriam? Não era garantido que o destino final dos Sonarabi seria desabitado como a planície com as árvores. Já que ela era vista como uma anja, ela não podia aconselhá-los sem tomar cuidado. Por causa disso, Izumi desejou se conectar com alguém que pudesse resolver o problema, ou talvez alguém que lhe desse alguma pista, mas... por que então ela se encontrou com essa pessoa? Tem alguma coisa na minha cara? Suas palavras fizeram ela perceber que estava o encarando fixamente e então ela olhou para baixo. Me desculpe por ser mal educada. Não é nada. Mesmo ela sabia que estava sendo terrivelmente suspeita, mas o príncipe não exibiu qualquer sinal de se importar e simplesmente respondeu. Mesmo? Antes de se voltar para sua sopa. Você já está viajando sozinho há bastante tempo, certo? Você tem algum objetivo? Boa pergunta. Eu suponho que seja ampliar minha visão do mundo. Eu vejo. Ele provavelmente está seguindo os passos de Konior, o segundo. Izumi ficou impressionada com ele. Mas então o príncipe franziu as sobrancelhas e em seguida balançou a cabeça. Não, eu vou parar com isso, me desculpe, eu estava apenas me vangloriando. Eu fui embora simplesmente para me divertir. É incrivelmente divertido vaguear por aí e ali e experienciar várias culturas e produtos especiais. No momento minha fonte de renda é usar os vários materiais que eu consegui e vender bálsamos feitos deles. Mas bem, o que vem me dando mais dinheiro recentemente são os sabões e sais de banho que eu também vendo. Sabões e sais de banho. Quando ele confessou tudo, de início ela considerou tentar convencê-lo a voltar e discutir as coisas com a princesa Aqua, mas suas palavras seguintes sopraram para longe esses pensamentos de sua mente. Sim. O sabão pode ser usado da cabeça aos pés. Assim que você testá-lo, sua pele se tornará macia e imaculada. Não apenas isso, mas os sais de banho têm múltiplos propósitos, resolver problemas que vão de hidratação a antitranspiração. Eles são extremamente populares entre as donas de casa. Os olhos de Izumi brilharam. Ela não podia simplesmente engolir a história dele, mas então ela já havia experienciado mistérios como a pedra de fogo e a grama de geada, então ela acreditou um pouco nele. Eu deveria lhe dar um para testar? Como agradecimento pelos Altkani. Não tem problema fazer isso? Eu deveria te dar alguma outra coisa? Você sabe. Eu consegui um pouco de licor dos bons outro dia. Na sua alegria, Izumi estava prestes a atravessar a janela, mas ela de repente ficou constrangida por abertamente querer tanto isso. Não, seria impensável para mim aceitar mais alguma coisa da anja. Por favor, pegue isso. O príncipe abriu uma grande bolsa e tirou dela uma barra de sabão cor de oliva e uma jarra de porcelana envolvida em panos. Espume bem o sabão e quanto aos sais de banho. Deixe-me ver. Se for numa banheira do tamanho dessa, então talvez 2 colheres sejam o suficiente. Por favor, teste a quantidade quando você puder. Vá. Obrigada. Essa deve ser a melhor troca que eu já fiz. Izumi alegremente os aceitou. Ao abrir a tampa da jarra, ela sentiu um perfume parecido com o de rosas. Não apenas isso, mas diferente do cheiro artificial de rosas dos sais de banho que ela já usava, esse tinha um cheiro natural, fresco e refrescante. Que cheiro bom! Isso é incrível! Foi você quem fez eles, O príncipe assentiu para ela. Sim. De coletar os ingredientes, a fazer a mistura, tudo isso foi feito por mim. Mas ainda assim, e pensar que no fim da minha jornada, eu não apenas jantaria com uma anja, mas a anja também aceitaria tão alegremente algo que eu criei. Eu sou realmente sortudo.
O príncipe deu um sorriso genuinamente feliz. E... fim da sua jornada? Sim. Izumi encarou o interior do jarro. Quando ela respirou sobre ele, o pó dançou como areia. Poderia ser que esse é o motivo pelo qual você deu isso para mim? Não, certamente não. Bem, esse é o último, mas... então por quê? Assim que eu voltar para o meu país, eu não terei mais tempo para me esforçar em criar remédios ou sais de banho. Para começar, eu não serei mais capaz de obter os ingredientes. Eu entendo. Izumi abaixou a cabeça abatida, mas então a balançou vigorosamente para afastar esses pensamentos. Isso era uma coisa boa para aqueles esperando por ele em casa. E que tipo de pessoa ela se tornaria se valorizasse sais de banho até esse ponto? Mas por que tão repentinamente? Uma tempestade está. Assim que disse isso, o príncipe caiu em silêncio, olhando para o céu. Izumi o observou pensar e esperou por suas próximas palavras, mas o príncipe parou de se mover completamente, como se seu coração tivesse sido tomado pelas estrelas. Sob a luz da lua, seu cabelo prateado cintilou como uma joia. Congelado dessa forma, sua bela face o fez parecer com uma boneca sem alma. O que tem a tempestade? O príncipe pareceu de alguma forma assustador enquanto estava absorvido com o céu noturno, então Izumi o impeliu a continuar. A tempestade em 2 Gibro. Logo meu país também será. Por apenas um instante, o príncipe lançou um olhar desesperado para Izumi. Mas ele imediatamente abaixou seu olhar e então sorriu como se nada disso tivesse acontecido. A razão pela qual eu estou voltando para o meu país é porque eu estou voltando para onde eu pertenço. Isso é tudo. Enquanto o príncipe parecia ter superado alguma coisa, Izumi em contraste entrou em pânico. Espere, espere. O que você quer dizer com a tempestade em 2 Gibro? O que aconteceu com o príncipe Inoki? O príncipe Inoki. Ah, o trágico príncipe de 2 Gibro. Isso, aquele que foi confinado em uma torre por sua madrasta. É melhor ele ter saído da torre. Após sua ameaça reflexiva, ela voltou aos seus sentidos. O príncipe de Jebas não tinha nada a ver com isso. Me desculpe. Ela se desculpou, mas o príncipe balançou a cabeça e disse a ela para não se preocupar. O príncipe Inoki. Sim, eu ouvi que ele saiu da torre. Izumi caiu no chão de alívio. Graças a Deus. Você conseguiu sair. Lágrimas de alegria se juntaram em seus olhos, mas as palavras seguintes dele fizeram a alegria desaparecer. Porque o lugar em que ele está confinado agora é o Castelo Real de Yukusai. O príncipe Inoki está atualmente confinado em Yukusai. Você o conhece? Por quê? Porque ele está confinado no Castelo Real de Yukusai. Quem fez isso? Quem o prendeu em um lugar como esse? Poderia ser que a rainha Akika. Havia o Huron falhado? Poderia ser que a rainha Akika o matou. Izumi empalideceu com o pensamento aterrorizante. Por que a rainha Akika seria quem o prendeu no castelo de Yukusai? A voz do príncipe estava profundamente confusa. Izumi o questionou com uma voz trêmula. Então quem fez isso? O rei Huron, é claro. Foi como se alguma coisa tivesse atingido na cabeça. Quando ela ouviu o Yukusai antes, ela considerou isso em algum lugar de seu coração. Mas ela simplesmente não queria acreditar nisso. Mas, por que ele? E quanto à rainha Akika? A rainha Akika morreu. Izumi olhou para o príncipe de Jebas em transe. Uma explosão de origens desconhecidas aconteceu no castelo. Ele foi reduzido a destroços e a rainha Akika foi descoberta embaixo das ruínas. Explosão? O coração de Izumi ficou descompassado. Ela se lembrou do que aqueles soldados estavam desesperadamente protegendo e de repente pareceu que seu peito estava sendo esmagado. Eles disseram que por causa da tragédia no castelo e da morte de sua madrasta, o príncipe Inoki não estava em condições de governar por causa do choque emocional. Por isso, o rei Huron abrigou o príncipe e também recebeu dele o pedido de governar 2 Gibro no seu lugar. Ou assim a história um tanto convenientemente conta.
Qualquer um com o menor desejo de pensar descobriria a verdade. Vinho e pólvora. Huron havia contado a ela o conteúdo das carroças. O rei Huron veio até o castelo real de Dois Gibro, ali acabou por acontecer uma explosão, a rainha Akka e vários altos oficiais acabaram por se tornar casualidades e os soldados de Yuksai apenas acabaram por estar completamente intactos. Como algo tão conveniente poderia acontecer por acaso? Isso é minha culpa? Me desculpe. O príncipe franziu suas belas sobrancelhas com um fraco murmúrio de Izumi. Eu pedi para ele fazer isso. Quando ele estava no caminho para Dois Gibro, eu pedi para ele salvar o príncipe Inoki da torre. Então Huron. Por favor, se acalme. Esse com certeza não deve ser o caso. O príncipe firmemente a repreendeu. Izumi fracamente ergueu a cabeça. Por você ter pedido isso a ele no caminho, o rei Huron tomou posse do castelo de Dois Gibro? Você acha que ele poderia destruir o castelo e dominar Dois Gibro sem qualquer preparação? É claro que ele planejava fazer isso com seus soldados desde o início. Em outras palavras, mesmo antes do pedido de Izumi, Uro já sabia da armadilha da rainha Akka e ainda assim pretendia marchar até Dois Gibro. Com o príncipe Inoki como uma boa razão, ninguém em Dois Gibro seria capaz de se revoltar contra ele. Enquanto todos olhavam em choque, Dois Gibro caiu sob o domínio de Yuksai independentemente do que quer que eles digam na superfície. E agora o rei Huron irá mostrar suas presas para Jebas. Izumi estava calma de novo. De acordo com o príncipe Inoki, Jebas era chamada de paraíso. Ela sabia o porquê de Huron almejá-la. Ela se lembrou de seus olhos cheios de brilho e da ambição enterrada por trás deles. Então você realmente sabia quem eu era, Anja? Como ela poderia não saber? Apenas olhe para o seu cabelo. O príncipe de Jebas, certo? Por a princesa Aqua quase ter se casado com um homem muito mais velho, ela realmente te odeia agora, sabia? A bela face do príncipe se torceu um pouco. O que raios meu pai está pensando? Não, eu suponho que eu não seja ninguém para falar. Esse príncipe e a princesa Aqua eram belos. Se fosse o pai deles, certamente ele também devia ser bonito, ou assim ela pensou enquanto imaginava sua face. Então, de repente, um homem barbudo veio à sua mente. Mas espere, não há treta entre Jebas e Yuksai? Se eu me lembro bem, o líder de Trit, Setsujin, estava procurando pelas pedras de fogo de Yuksai. Poderia ser que Trit havia se unido a Yuksai. Trit está numa crise no momento. Aparentemente o chão está congelado e eles precisam de pedras de fogo. Assim eles pediram a Yuksai por ajuda, mas Yuksai se recusou. Com suas costas contra a parede, Trit declarou guerra a eles. Não pode ser. Eles me disseram que as pedras de fogo podiam ser encontradas em praticamente qualquer lugar. Apenas por ela ser uma pedra comum, você acredita que é natural oferecê-las por gentileza do coração? Izumi olhou para o príncipe. Seu tom era inesperadamente triste. Isso está errado. Mesmo uma pedra comum ainda é um recurso de Yuksai. Se Trit precisasse de pedras de fogo, não importa o que, eles não teriam escolha a não ser negociar com Yuksai. Se isso não fosse possível, eles precisariam tomar outras medidas. Se eles prestarem ajuda sem compensação, Trit vai ficar acostumada a receber as coisas de graça e assim apodrecerá por causa disso. Coisas que você recebe sem retribuir acabarão te atrapalhando. Izumi pôde apenas ficar em silêncio. O príncipe inclinou a cabeça e sorriu amavelmente. Repentinamente sua aura severa desapareceu. Estou apenas brincando. Esse é um ditado de uma certa aldeia de Yuksai. Eu só queria tentar dizer isso uma vez. No nível individual, você está definitivamente certa. Mas a maior parte de Yuksai é coberta por areia. Você não pode chamá-la de fértil. Se eles salvarem Trit de graça, os cidadãos com certeza acharão isso imperdoável. Seja como for que ele interpretou seu silêncio, o príncipe pegou a mão dela para confortá-la. Como uma anja, não é possível evitar que você não esteja familiarizada com as circunstâncias do mundo inferior. Se todos fossem tão altruístas como você. Ele estava errado.
Izumi não era realmente altruísta. Mesmo agora há pouco seus sentimentos priorizaram sais de banho sobre as pessoas esperando por esse príncipe. Nenhum humano era altruísta. Trit errou em sua escolha. Agora que Dojibro caiu nas mãos de Yuksai, Trit tem poucas chances. Além disso, o rei Huron ainda ganhou outra desculpa. Uma desculpa para destruir Trit, você vê. E usando Trit como base, Jebas será a próxima. Após o príncipe amargamente declarar isso, um forte vento extinguiu a fogueira. A lua pareceu ainda mais brilhante e iluminou os arredores. As montanhas de areia que se sobrepunham foram sopradas em novas formas. Em algum lugar nesse mesmo deserto, o príncipe Noki estava cativo. Izumi se lembrou das palavras que aquela mulher de Insen gritou durante sua despedida. Ela não havia sido capaz de entender tudo, mas ela tinha certeza de que era sobre o príncipe Noki. Ei, príncipe de Jebas. Realmente é minha culpa afinal. Ela silenciosamente declarou. Os olhos dele escureceram enquanto a observava. Essas são sementes que eu plantei. É por isso que... Você mesma vai ceifá-las? Não. Izumi balançou a cabeça. As coisas vão ficar um pouco ocupadas para mim. Talvez eu precise emprestar a sua força no futuro. Quando a hora chegar, você poderia emprestá-la para mim. Como você desejar, Anja. Enquanto o príncipe de Jebas se curvava reverentemente, ela deu adeus a ele e fechou a janela. Assim como disse a ele, Izumi estava prestes a ficar ocupada. Relaxar no banho teria que esperar. Ela teria que se encontrar com um grande número de pessoas e precisaria falar com cada uma delas. Mas ela já havia se decidido com quem se encontraria primeiro. Izumi fechou os olhos e respirou fundo. Ela se lembrou da face do homem com brincos. O rei do deserto, descendente do rei fundador de Yuksai, Tenugu. Por favor, me conecte a ele. Izumi ouviu com atenção as batidas de seu coração enquanto abria a janela. Por favor, me conecte a ele. E enquanto ela rezava por isso em seu coração. Volume 1. Capítulo 20. Vá. Com uma palavra do homem, o servo que havia lhe trazido álcool imediatamente se curvou e desapareceu. Após confirmar que estava sozinho, o homem encheu um copo com a bebida que o servo havia acabado de lhe trazer. Todas as luzes estavam apagadas. Um dos prazeres que esse homem tinha era manter as tochas e pedras da lua longe e aproveitar o vinho nesse jardim. Ele achava apenas a luz fraca da lua perfeita. Flores de rotus flutuavam no lago diante dele. Belos peixes de cores variadas nadavam em volta das pétalas rosas e das folhas redondas ao redor delas. O próprio lago era chocantemente enorme. Enquanto o homem olhava para a lua refletida na superfície da água, ele levou a bebida até seus lábios e os cantos de sua boca se curvaram naturalmente num sorriso. Visitar esse lugar sempre lhe dava uma sensação de realidade sobre o tamanho do que ele havia obtido. Sua terra natal havia sido uma aldeia empobrecida. O poço de água era tão pequeno que ele poderia se secar a qualquer hora e eles tinham que viver suas vidas enquanto cuidadosamente dividiam a água entre si. As plantações também não cresciam bem e os homens da aldeia ganhavam dinheiro acompanhando grupos de mercadores em viagens particularmente perigosas. Ele também já havia cruzado o deserto como guarda-costas de um grupo de mercadores. Embora o perigo de seu trabalho o tivesse deixado próximo da morte várias vezes, o homem permaneceu pobre. Sempre. Mas e quanto agora? Um castelo repleto de água em abundância. Um estilo de vida completamente extravagante. Quando ele pensava em o quão ridículo foi ele ter sido trazido até aqui feito rei, ele achava impossível conter sua risada. Mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Ele faria coisas ainda maiores do que essas. O homem sabia muito bem o que ia fazer, assim como o que queria alcançar. A única preocupação que ele tinha era aquela mulher nua, ou quase nua, que ocasionalmente aparecia. Ele havia dito aos seus subordinados como uma brincadeira que ela era uma deusa, mas na verdade ele não acreditava nem um pouco nisso. Ela certamente tinha um poder misterioso. Ela tinha um container cheio de água e ela podia aparecer em vários lugares. Mas isso parecia ser tudo.
Ela tinha poderes misteriosos, mas a própria mulher era apenas uma mulher normal. Era assim que ele a via. Tendo salvado sua vida e o guiado até 2 Gibro, aquela mulher havia aparecido no seu caminho 3 vezes. Então o homem acreditou em seus instintos e fez preparações para que ela não interferisse mais no futuro que ele havia pintado para si mesmo. Considerando seu apoio ao príncipe Noki de 2 Gibro, assim como ao menino de Otkuil, ele imediatamente soube que ela era fraca com crianças. Não apenas isso, mas pelo fato de que ela não podia salvar o príncipe sozinha e pelo fato de que ela até mesmo pediu sua ajuda, era claro que ela estava longe de ser onipotente. Ele tinha certeza de que com apenas uma pequena ameaça, ela ficaria fora de si de terror. Pensando nisso, ele escreveu uma carta para ela e a prendeu numa flecha. De acordo com suas memórias, ele escreveu alguma coisa sobre esmagar um dedo da criança cada vez que ela interferisse, ou talvez algo sobre cortar fora seu nariz e orelhas. De qualquer forma, eram coisas que apenas lixo iria dizer. Se ela fosse uma mulher entediante como o esperado, então ela provavelmente pararia de se intrometer por medo de que algo acontecesse com o príncipe Noki. Quando ele imaginava a face que ela faria quando visse a carta, sua face lhe traía com outro sorriso. Se sentindo um pouco feliz, ele girou sua bebida. Ele gostava de suas bebidas fortes o suficiente para que elas parecessem queimar sua garganta. Após o primeiro copo, ele se arrependeu de ter dispensado o servo. Ele estava fazendo isso desde manhã cedo e, talvez porque não tinha comido muito, ele queria alguma coisa para mastigar agora. Sempre que dizia para seus servos irem embora, ele sempre os mandava ficar a uma distância onde sua voz não os alcançava. Isso não pode ser evitado. Eu deveria ir até a cozinha e ameaçar o cozinheiro? O homem se levantou. No momento em que fez isso, uma luz branca brilhou sobre o lago. Aqui está o seu pedido. A guloseima suprema para acompanhar vinhos destilados, vinhos de fruta, vinhos de arroz doce, vinho niguari sobrescrito uma e qualquer outra coisa do tipo. Queijo defumado com ovas de tainha. Cabelo negro como azeviche que escorria sobre seus ombros brancos. A mulher apareceu seminua de novo, tagarelando energicamente assim que chegou. Isso ai! Achei o cara certo. Já faz um tempo. O homem olhou estupefato enquanto a mulher erguia seus punhos em comemoração. Por quê? O homem não conseguia acreditar que sua avaliação estava errada. Ele tinha orgulho de dizer que era melhor em ler pessoas do que qualquer outra pessoa. Oh! O que há de errado? Ah, eu sei. Aqui, pegue isso. A mulher inclinou a cabeça em confusão por um tempo, antes de aparentemente se lembrar de entregar o prato em sua mão. Você queria alguns petiscos para acompanhar sua bebida, certo? Sim. Apenas após ele aceitá-los ele voltou a si. O que você planeja pedir para mim dessa vez? Da primeira vez ele apenas havia lhe dado os brincos. Porém, na vez seguinte que eles fizeram uma troca, pelo mapa ela exigiu algo ridículo como salvar o príncipe Noki. O que raios ela planejava pedir dessa vez? O homem a estudou cuidadosamente. A face dela não exibia nenhum sinal de terror ou medo. O homem sentiu imenso arrependimento. Ele não tinha escolha a não ser aceitar que ele a interpretou mal. Ela não era tão frágil, nem tão misericordiosa que iria recuar apenas por causa de algumas ameaças àquele príncipe. Era impossível dizer se ela sabia o que ele estava pensando, mas ela sorriu como se estivesse esperando exatamente por essa pergunta. É simples. Primeiro, solte o príncipe Noki. Segundo, pare suas tropas em Trik. Ele bufou. Que parte disso é simples? É terrivelmente simples. Eu não entendo qual parte disso não é. Raiva borbulhou com a resposta despreocupada dela. Então vamos supor que eu o solte. Você está dizendo para eu mandá-lo de volta para 2 Gibro? Mesmo que ele seja uma criança, eu não consigo imaginar que uma pessoa que teve seu país roubado de suas mãos 2 vezes seja adequada para governar. Ele apenas irá acabar preso em algum outro lugar de novo. Era impossível deixar 2 Gibro ir agora. Fazer isso seria o mesmo que privar seus soldados de sua recompensa. O ponto mais forte desse homem era que o exército estava em suas mãos.
Se ele negligenciasse seus soldados, então sua base ficaria instável em pouco tempo. Mas a mulher balançou as mãos de forma desconsiderada. Eu não estou te dizendo para mandá-lo para 2 Gibro, nem para torná-lo rei. O que? Na verdade eu já me encontrei com ele. Contanto que você aceite uma condição, ele entregará 2 Gibro para você. O homem ergueu uma sobrancelha. Que condição? A garantia da posição e das posses dos plebeus de 2 Gibro. Se você tomar as posses dos nobres, você terá o suficiente para compensar os fundos usados para tomar 2 Gibro, não é? Embora tivesse caído sobre seu domínio, 2 Gibro ainda era uma nação com abundância de riquezas, diferente de Yuksai que não tinha nada além de areia. As fortunas dos nobres de 2 Gibro eram massivas. Assim como a mulher disse, esses fundos eram mais do que o suficiente. Mas o homem não conseguia entender o que o príncipe estava realmente pensando, desistir de sua nação, mesmo tendo essa mulher como sua aliada. Talvez a mulher tivesse adivinhado seus pensamentos, porque ela olhou para baixo e falou. Para o príncipe Noki, que deveria ter ficado trancado naquela torre por toda a sua vida, você sabe qual era seu maior tesouro? Eu não posso dizer que sei. Um mapa, ele disse. Um mapa do mundo. Ele sempre o encarava e pensava consigo que se por algum milagre ele chegasse a sair daquela torre, ele viajaria por todo o mundo. Ele não tem interesse no trono. Ao contrário, ele o odeia. É realmente tão estranho assim quando você pensa nisso? Por causa desse trono, ele foi trancado uma segunda vez. O homem suspirou. Não havia deméritos em seguir a ideia dela, mas ele não queria fazer o que ela mandou. E quanto a Trik? Esse país está aparentemente congelado agora. Seus cidadãos não serão mais felizes sob nosso domínio? Pelo menos eles serão capazes de viver sem morrer de fome. Eu vou dizer isso primeiro, eu não vou dar pedras de fogo para eles. Aquele grupo de Trik primeiro nos pediu para ajudá-los, então no encontro seguinte eles começaram a falar baboseiras sobre nós enviarmos pedras de fogo para eles. Essas pedras podem não valer muito em Yuksai, mas elas precisam ser manuseadas com cuidado. Você está me dizendo para carregá-las para cima daquelas malditas montanhas de graça? Está tudo bem. Eu não posso dizer que eles lhe darão tanto ouro e prata quanto você quiser, mas Trik pode ser útil para Yuksai. O homem franziu as sobrancelhas. É impossível eles terem algo do tipo. Era exatamente por eles não terem nada disso que eles declararam guerra a Yuksai. Trik possui ferreiros excepcionais. As espadas de Trik são atualmente bem populares em Jebas. Como você sabe, Jebas é um país rico que as pessoas frequentemente chamam de paraíso. De fato, até a cultura deles é um pouco mais avançada que a de outras nações. Ainda assim, Jebas não consegue criar espadas tão afiadas quanto as de Trik e eles estão tentando comprar o máximo de espadas possível que eles conseguirem. O homem se lembrou da face do jovem rei de Trik, que era o exato modelo de honestidade. Aquele Setsujin é terrível em negociações. Se ele tinha algo como isso, ele devia ter mencionado mais cedo. Eu vou comprar essas espadas. Não é preciso fazer negócios com Jebas. A mulher riu. Você deve estar brincando. Quem diabos daria presas e garras para a própria besta que está tentando caçá-lo? Então você quer dizer que Jebas está segura? É porque eles são tão ricos que eles podem até mesmo estar almejando a hegemonia. Não precisa se preocupar. Jebas é uma nação religiosa. Invadir outro país vai contra o primeiro dos seus 49 mandamentos. Mesmo um rei não seria perdoado se ele violar isso. Jebas é um dragão adormecido. E esse dragão está segurando as espadas de Trik. Você não tem chance de vencer. O homem rangeu os dentes e olhou para ela. Ela sorriu triunfantemente em retorno. Bem. Você não tem mais nenhuma razão para confinar no príncipe Noki e atacar Trik, tem? Sim. É exatamente como você diz. Quando ele declarou isso, os olhos da mulher o observaram esperançosamente. Então. Mas ele bruscamente devolveu o prato de petiscos diante desses olhos. Mas eu acho que eu vou recusar.
É realmente uma pena que eu tenha que devolver isso para você entretanto. Seus desejos não se limitavam a apenas 2 gibro ou gebas. Com essas 2 nações em suas mãos, ele poderia destruir nações ainda maiores. Isso não era um grande problema. Tudo o que ele tinha que fazer era destruir Trita antes que eles pudessem completar as espadas. Ele tinha a iniciativa. A mulher suspirou com tristeza. Não me interprete mal. Eu não vim aqui te pedir um favor. Ela o encarou diretamente. Eu vim aqui para te ameaçar. Você não tem escolha exceto obedecer. Não é verdade, Karazu? Karazu. Quem deveria ser esse? Quando ouviu esse nome, sua visão ficou embaçada e ele permaneceu de pé apenas por força de vontade. Ele não podia permitir que ela visse sua perturbação. Ele pretendeu permanecer calmo, mas quanto sucesso ele havia obtido nisso? Kyozui está bem a propósito. Ela está vivendo alegremente com o Huron. Ah, isso me lembra de uma coisa, eu acho que ela está grávida também. Isso não te deixa feliz como o irmão dela? Ignorando o homem e ignorando Karazu, a mulher continuou tagarelando. Ele não tinha nenhuma afeição pelo nome que ele tinha quando criança, mas quando ele ouviu o nostálgico nome de sua irmã, ele falhou em continuar a mentir para si mesmo. Com o prato de petiscos ainda em sua mão, ele se sentou em cima do belo tapete esticado na borda do lago. Os subordinados, particularmente o exército, apenas seguiu Karazu tão cegamente porque eles viram Tenug na sua forma tirânica de fazer as coisas. Tenug ainda era o herói de Yuksai. Até aquele astuto Teoke também havia o seguido cegamente. Era claro como o dia o que aconteceria se a mulher que ele mesmo declarou ser uma deusa fosse e anunciasse para o mundo que ele era um impostor. Há quanto tempo você sabe? Era inútil continuar a resistir. Tendo julgado isso, Karazu se rendeu. Eu acho que, desde que você me deu os brincos? Eu realmente estou cheio de surpresa. Então você sabia de tudo desde o início. Não de tudo. Eu sempre achei que havia algo estranho quando eu percebi que as manchas nos brincos eram sangue. Você devia estar usando eles há mais de 10 anos, então por que você sangraria tanto assim? Minhas suspeitas apenas aumentaram depois de você me dar aquele manto. Já que ele parecia caro, eu queria devolvê-lo e eu fui conectada a ninguém menos do que a Kyozui e com aquele homem de brincos vermelhos. Você sabe, essa janela me conecta à pessoa que eu quero ver. Foi por isso que eu fiquei confusa. Quanto a quando eu tive certeza de que ele era o verdadeiro Huron, isso aconteceu um pouco mais cedo quando eu conheci o príncipe de Jebas. Coisas que você recebe sem retribuir acabarão te atrapalhando. Eu sempre pensei que isso era um ditado de Yuksai, mas isso não é verdade, certo? O príncipe de Jebas me disse que isso é um ditado passado em uma certa aldeia de Yuksai. E eu ouvi esse mesmo ditado do homem que estava com a Kyozui. Os brincos e o manto que ele deu como pagamento revelaram completamente suas mentiras. Eu acho que os brincos realmente não foram o suficiente. E pensar que aquele velho aforismo de sua terra natal iria se tornar verdade e realmente vir a atrapalhá-lo. Uma risada escarnecendo a si mesmo escapou dos lábios de Karazu. Talvez eles não fossem. A mulher simplesmente deu de ombros. Só para você saber, Huron não vai querer se tornar o rei. Eu pude dizer isso com um olhar. Ao invés de se parecer com o avô, ele é mais parecido com seu pai, não é? Foi por isso que você o ajudou a fugir com a sua irmã, certo? Entretanto, eu duvido que você fez isso puramente por gentileza e amor fraternal. Karazu bufou de novo. Era assim como ela havia dito. Quando os soldados apareceram procurando pelo filho de Ió, Karazu percebeu pela história pessoal de Huron que essa era a oportunidade de uma vida. Não era que ele não tinha sentimentos por sua irmã e Huron, seu amigo de infância. Mas seu desejo por avançar na vida havia sido um fator ainda maior do que sua preocupação por eles. Então você pode apenas continuar vivendo como Huron, o rei de Yuksai. Isso é, contanto que você solte o príncipe Noki e faça a paz com Trik. Eu vejo uma ameaça. Karazu suspirou. Como ele poderia recusar? Ah, claro,
Também há algumas coisas nas quais eu queria a sua ajuda. Não se preocupe, são todas coisas realmente simples. As coisas simples dessa mulher sempre eram tudo menos isso. O que você quer? Karazu perguntou um pouco cansado. Você sabia que algumas das correntes de água subterrânea mudaram? Isso está causando problemas em Insen ao leste. Por outro lado, a terra da tribo Otkuil que você estava incomodando perdeu suas correntes de água e esse pequeno animal que é chamado Sonarabi se foi com elas. Ainda pior, os Arrigigoki que os de Otkuil usam, na verdade se alimentam de Sonarabi e também partiram. Não me diga que já que os Arrigigoki seguiram o Sonarabi até Insen, você quer que eu arranje uma terra para eles? Se você não tem problemas comigo destruindo Insen, eu não vou me importar em ajudar entretanto. A mulher balançou as mãos em pânico. Não, não é isso. Por que você de repente chegou a uma conclusão tão maluca? Após soltar um suspiro cansado, a mulher continuou falando. Os Sonarabi não estão indo para Insen. Alguns deles foram, mas eles vão sair de lá depois de um tempo. Foi isso que a Mira me disse. Mira é uma ajudante que eu tenho no reino de Insen. Ela é uma gênia, mas também é meio cabeça de vento. De qualquer forma, ela definitivamente é muito inteligente e tem certeza de que os Sonarabi não vão para Insen. A propósito, você já ouviu falar da bruxa de preto em 2 Gibro? É uma história sobre uma bruxa que leva crianças às mais embora? Como qualquer outra história inventada para disciplinar as crianças. A mulher balançou a cabeça. De acordo com a Mira, a verdadeira forma da bruxa de preto é, na verdade, os Arrigigoks. No passado, os Arrigigoks chegaram a aparecer até na capital de 2 Gibro. Uma grande quantidade de crianças realmente desapareceram. Mas agora eles não saem da área dos Otkuil ao norte. E não é porque a tribo Otkuil tem feito eles ficarem lá. A areia, Karazu respondeu isso por ela. Correto. Os Sonarabi que apareceram em Insen odeiam lama. Tanto os Sonarabi, quanto os Arrigigoki só podem viver em terras secas. Havia água embaixo da terra. Ele finalmente soube o que ela queria. Você está me mandando dar a eles um lugar para viver? Você diz isso de forma um tanto dura, mas sim. A mulher resmungou com uma carranca. Karazu cruzou os braços e bufou. Mesmo que eu tenha 2 Gibro, Yukzai ainda é uma nação pobre. As terras que eu tenho para dar também são limitadas. Se eu convidar tribos de fora, eu estarei acabado mesmo sem os seus truques. Você está me dizendo para cometer um suicídio duplo com a tribo Otkuil? Não. É claro que isso não será de graça. A tribo Otkuil também irá trabalhar. Trabalhar? Sim, eles costumavam usar os Arrigigoki para cavar poços no deserto. Eles vão voltar a fazer isso. Você está me dizendo para transformar o deserto em terras férteis? Nós morreremos de fome antes que qualquer coisa nasça. É claro que eu não pediria por algo impossível como isso. Mas você pode pelo menos criar um oásis, certo? Karazu franziu o senho. Havia alguns oásis no deserto. Quando ele estava perdido no deserto, aquela cidade oásis que ele visitou era um deles. Não apenas isso, mas havia mercadores que viajavam entre a capital e cada oásis. Embora essas jornadas nunca fossem tão difíceis quanto as que Karazu e seus companheiros de aldeia haviam desbravado, frequentemente usando rotas atormentadas pela aridez e pelos bandidos. Então vamos criar oásis e estabelecer rotas comerciais. Enquanto ele estava de guarda baixa, ela o pressionou ainda mais. Pedras da lua de 2 Gibro, Zaltkhani de Insen, anero e vidro de Jebas, grama de geada de Trit, coconaço de Toji, e grãos Zorá de Sonayu. Você não acha que o comércio poderia aumentar os padrões de vida de cada país? Agora o rei de Toji está atrás de Zaltkhani para sua nova esposa e Jebas está particularmente faminta por pedras da lua. Quanto a Yukzai, eles também precisam de anero para manter os Arrigigoki longe. Mesmo a grama de geada que vocês zoou tem sua cota de demanda. Afinal, ela realmente faz vinho barato ter gosto de vinho fino. Karazu ficou realmente surpreso enquanto a mulher insistia com os punhos cerrados.
Então você vai estabelecer alguns oásis, usar os soldados que você preparou para invadir Trit para proteger os mercadores e em troca, você poderá cobrá-los, ou cobrar a taxa pelos guarda-costas, ou exigir uma compensação. E também. Ela continuou. Não serão apenas mercadorias cruzando o deserto. Pessoas também poderão se mover. Ainda mais urgente, nós seremos capazes de levar engenheiros hidráulicos habilidosos pelo deserto de Toji, para ajudar a proteger Insen dos danos da água. Mira de Insen e o rei Cornou de Toji. Se os gênios do leste e do oeste juntarem seus cérebros, eu acho que a maioria dos problemas poderão ser resolvidos. Não, eu definitivamente os farei resolver tudo. Apenas como diabos isso poderia ser simples? Karazu conseguiu sentir uma dor de cabeça chegando. Levando seu copo até seus lábios, ele secou o licor com um gole. Então você planeja me usar como um criado. Por que você é sempre tão duro com as suas palavras? Eu estou te dizendo para juntar as mãos com todo mundo para que todos saiam beneficiados. Com um copo vazio em mãos, Karazu se levantou de novo. Apontando para a misteriosa moldura na qual ela estava dentro, ele olhou para ela. Então saia daí. Assim como as pessoas vivendo aqui, viva no chão e rasteje sobre a lama como o resto de nós. Não. A mulher categoricamente recusou. Arrogante. Como você pode falar de juntar as mãos com todo mundo, quando você sozinha está apenas expectando e dando ordens? Vendo ele cuspir essas palavras, a mulher simplesmente inclinou a cabeça em ponderação. Deusa. Não foi você que me chamou de deusa? Você não sabe que os deuses são completamente egoístas e obstinados? Ainda mais as deusas. Ela declarou um tanto francamente. Ele arregalou os olhos e ficou sem palavras. Quem a chamou desse jeito realmente não havia sido ninguém menos do que ele mesmo. As pessoas adoravam os deuses, mas os deuses nunca estavam com as pessoas. Cuculhalhalha. Por alguma razão tudo isso de repente pareceu insuportavelmente engraçado e ele começou a rugir em risadas. E pensar que sua posição de rei fosse se transformar na de um mero criado de uma deusa. A razão pela qual ele trocou de lugar com Huron não era simplesmente porque ele almejava riquezas. Ele queria se testar. Ele queria ver até onde conseguiria ir. Mas isso iria acabar como um sonho infrutífero. Karazu alcançou o prato que ela agora segurava em suas mãos e colocou uma pequena fatia em sua boca. O delicioso gosto do novo aperitivo era mais amargo do que qualquer outra coisa. Ai, você certamente é uma deusa. Agora então, ó cruel deusa minha. Nós deveríamos libertar aquele príncipe primeiro? Karazu jogou para longe o copo em suas mãos e começou a andar em frente. Asterisco. Terceiro rei de Yuksai, rei Huron. Ele salvou 2 Gibro da tirânica rainha Akka. Antes da eclosão da guerra com Trit, ele declarou paz e evitou um derramamento de sangue. Além disso, ele convidou a tribo Otkuyu de volta para o deserto do qual eles haviam sido expulsos, usando seu poder, desenvolveu rotas comerciais através do deserto. Por meio dessas ações, ele ressuscitou a economia não apenas do seu próprio país, mas também dos países vizinhos. Junto com suas explorações posteriores, essas realizações o trouxeram à fama de o maior e mais forte rei do reino sagrado de Yuksai. Asterisco asterisco agradecemos por embarcar nesta jornada conosco, asterisco asterisco. Asterisco asterisco um pedido especial asterisco asterisco. Se você gostou do que ouviu e quer ajudar a Samurai Novel a crescer, por favor, asterisco asterisco deixe seu like asterisco asterisco e asterisco asterisco compartilhe nosso conteúdo asterisco asterisco com amigos entusiastas de Light Novels. Cada interação sua nos ajuda a alcançar novos ouvintes e a construir uma comunidade ainda mais forte. Asterisco asterisco vamos crescer juntos, asterisco asterisco gráfico com tendência de alta. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue a nos acompanhar para mais histórias incríveis. Com gratidão. Asterisco asterisco equipe Samurai Novel asterisco asterisco.